Se você está assistindo isso agora, não é por mero acaso. Talvez você tenha orado esta manhã pedindo discernimento, ou talvez esteja se sentindo exausto de tanto clamar a Deus sem ver respostas claras. Deus está te guiando para uma revelação que muitos crentes ignoram, especialmente aqueles que oram diariamente. Nós falamos tanto sobre a fidelidade de Deus, sua graça infinita e seu amor incondicional. E sim, nosso Pai é paciente e misericordioso, mas há algo que a maioria não percebe. O inimigo, o diabo, adora sussurrar mentiras sutis para quem está no altar todos os dias. Mentiras que enfraquecem sua fé, bloqueiam suas orações e te afastam do poder de Deus. Não é raiva humana cheia de ego ou capricho, mas uma estratégia astuta do adversário para roubar, matar e destruir, como diz João 10:10. A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se disfarça como anjo de luz e suas mentiras vêm embaladas em verdades parciais, fazendo você duvidar sem nem notar. Muitos crentes oram fielmente, leem a palavra, vão à igreja, mas carregam essas mentiras no coração, achando que é só cansaço espiritual ou dúvida normal. Elas te fazem questionar se Deus realmente ouve, se sua oração vale a pena ou se você é digno o suficiente. Neste vídeo, vamos desmascarar 6 mentiras que o diabo conta para crentes que oram todo dia. Isso não é para te condenar ou assustar, mas para te libertar. Porque uma vez que você as reconhece, pode rejeitá-las e ver sua vida de oração explodir em frutos. E fique até o final, porque vou te mostrar como Deus responde quando você troca essas mentiras pela verdade dele. Sua misericórdia é maior que qualquer engano, e ele está pronto para te restaurar. Se você está vendo isso agora, tome como um convite divino. Deus quer te levar mais profundo, mais forte e mais livre na sua presença. Vamos mergulhar nisso? Mentira número 1. Suas orações não são boas o suficiente porque você não é perfeito. Preste muita atenção agora, porque essa primeira mentira é como uma raiz amarga que se infiltra devagar no seu espírito. O diabo te diz que suas orações não chegam ao céu porque você ainda peca, ainda falha, ainda tem dias ruins. Ele sussurra: como Deus vai te ouvir se você brigou com alguém ontem, se você caiu na mesma tentação de novo? E você começa a orar com culpa, achando que precisa ser santo, impecável para ser atendido. Mas ouça a verdade da palavra. Em Romanos 8:1 está escrito que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e suas orações sobem pelo sangue dele, não pela sua perfeição. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu adultério, mandou matar Urias, mas em Salmo 51 ele orou com o coração quebrantado e Deus o ouviu. Não foi a ausência de pecado que fez sua oração eficaz, mas a humildade e a fé. Agora, aplique isso ao seu dia a dia. Quando você ora pela manhã e depois discute no trânsito, o diabo te faz pensar que tudo foi em vão. Ou quando pede cura para um familiar, mas se sente indigno por causa de uma fraqueza, você para de insistir. Isso é a mentira agindo, te paralisando. Deixa eu te perguntar, você tem se sentido assim ultimamente? Como se suas orações fossem inválidas por causa de suas imperfeições? Se sim, não ignore isso. Se você continuar acreditando, vai enfraquecer sua intimidade com Deus, orando menos ou com menos expectativa. Mas se você rejeitar, vai orar com ousadia, como Hebreus 4:16 nos convida. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Eu te desafio agora, não apenas assinta, haja. Diga em voz alta: Senhor, eu rejeito essa mentira. Minhas orações são aceitas por causa de Jesus, não de mim. Porque a verdade é que imperfeição não bloqueia orações. Incredulidade sim, e a escolha é sua. Mentira número 2. Deus não responde porque você não ora do jeito certo. Ouça com cuidado, porque essa segunda mentira é uma armadilha que o diabo usa para te fazer duvidar da simplicidade da oração. Ele te convence que há uma fórmula mágica. Você precisa usar palavras específicas, orar em horários exatos ou jejuar mais para ser ouvido.
Por que Deus não respondeu ainda? Deve ser porque você não orou alto o suficiente ou não usou o nome de Jesus certo. E você começa a complicar o que Deus tornou simples. Mas a Bíblia rebate isso em Mateus 6, 7 e 8, onde Jesus diz para não usar vãs repetições como os gentios, porque o Pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Por quê? Porque oração é relacionamento, não ritual. Lembre-se de Ana, em 1 Samuel 1. Ela orou no templo sem som, só movendo os lábios, e Deus a ouviu. Não foi volume ou fórmula, mas o coração derramado. No seu dia a dia, isso aparece quando você ora por provisão financeira e nada acontece. Então pensa, eu devia ter orado de joelhos ou em grupo. Ou quando pede paz em meio ao estresse, mas se sente indigno por causa de uma fraqueza. Você para de insistir. Isso é a mentira agindo, te paralisando. Deixa eu te perguntar, você tem se sentido assim ultimamente? Como se suas orações fossem inválidas por causa de suas imperfeições? Se sim, não ignore isso. Se você continuar acreditando, vai enfraquecer sua intimidade com Deus, orando menos ou com menos expectativa. Mas se você rejeitar, vai orar com ousadia, como Hebreus 4,16 nos convida. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Eu te desafio agora, não apenas assinta, haja. Diga em voz alta, Senhor, eu rejeito essa mentira. Minhas orações são aceitas por causa de Jesus, não de mim. Porque a verdade é que imperfeição não bloqueia orações. Incredulidade sim, e a escolha é sua. Mentira número 3. Se Deus não respondeu rápido, é porque Ele não se importa. Eu preciso que você se incline para frente agora, porque essa terceira mentira é venenosa, atacando o caráter de Deus diretamente. O diabo te diz que o silêncio divino significa indiferença. Você ora todo dia pela sua família, pela saúde, pelo emprego e nada. Deus deve não ligar para você. Ele usa o tempo para semear dúvida, fazendo você achar que suas petições são ignoradas. Mas a verdade brilha em Abacuque 2:3. A visão ainda está para o tempo designado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Embora pareça demorar, espere por ela. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito, não preguiçoso. Considere Abraão. Ele orou por um filho por décadas e Deus respondeu com Isaque no momento certo, preparando uma nação. Não foi descaso, mas preparação. Na sua vida, isso surge quando você ora por restauração no casamento e os meses passam sem mudança, levando a pensar, Deus não vê minha dor? Ou quando clama por direção profissional e o silêncio persiste, o diabo grita, ele não se importa. Isso é mentira cruel. Deixa eu te confrontar. Você tem interpretado o atraso como rejeição? Como se Deus fosse distante em vez de soberano? Não minimize isso. Se engolir essa mentira, vai amargar o coração, orando com ressentimento ou parando de orar. Mas se a rejeitar, vai perseverar com fé. Como Tiago 1:3-4 ensina, a provação da fé produz perseverança. Declare agora, Senhor, eu rejeito essa mentira. Seu tempo é perfeito e você se importa sim. Porque atraso não é negação, é refinamento. Decida crer. Mentira número 4. Você não precisa orar tanto, Deus já sabe tudo. Preste atenção dobrada aqui, porque essa quarta mentira é sutil, disfarçada de sabedoria. O diabo te convence que oração constante é desnecessária. Deus é onisciente, Ele sabe suas necessidades. Por que insistir? Relaxe, viva a vida. E você diminui o tempo no altar achando que é maturidade espiritual. Mas Filipenses 4:6 rebate. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por quê? Porque oração não informa Deus, mas transforma você, alinhando seu coração ao dele. Pense em Jesus. Em Lucas 6:12, ele passou a noite toda orando antes de escolher os discípulos. Se o Filho de Deus orava intensamente, quanto mais nós? No seu dia a dia, isso aparece quando você ora pela manhã, mas o diabo diz, chega, Deus já ouviu. Ou quando enfrenta uma crise, pensa, ele sabe, não preciso clamar mais. Engano perigoso. Pergunto diretamente, tem reduzido suas orações achando que é confiança em vez de preguiça? Não ignore o alerta.
Se acreditar, vai perder a intimidade, tornando a oração esporádica e fraca. Mas se rejeitar, vai orar sem cessar, como Tiago 5,17 manda. Diga: Senhor, eu rejeito essa mentira. Eu oro porque te amo, não porque precisa saber. Porque oração constante constrói fé inabalável. Escolha persistir. Mentira número 5. Orações não mudam nada, é tudo destino fixo. Ouça com o coração aberto, porque essa quinta mentira ataca o poder da oração em si. O diabo sussurra que tudo está pré-determinado. Ore ou não, o que vai acontecer, acontece. Suas palavras não alteram o plano de Deus. E você ora mecanicamente, sem expectativa de mudança. Mas Tiago 5,16 declara: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por quê? Porque Deus nos convida a participar dos seus planos através da oração. Lembre-se de Ezequias em 2 Reis 20. Ele orou quando profetizado para morrer e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Não foi coincidência, mas intervenção divina. Na sua rotina, isso surge quando você ora por um milagre na saúde e nada muda rápido, levando a pensar: era para ser assim. Ou por paz no mundo e o diabo diz: oração não muda o curso da história. Mentira destruidora. Confrontação. Você tem orado sem crer que pode mudar realidades? Como se fosse ritual vazio? Não subestime. Se aceitar, vai desistir de interceder por outros, enfraquecendo o reino. Mas se rejeitar, vai orar com autoridade, mudando céus e terra. Repita: Senhor, eu rejeito essa mentira. Minhas orações movem montanhas, porque fé em oração libera o sobrenatural. Haja agora. Mentira número 6. Você é forte o suficiente para lidar sozinho, sem depender tanto de oração. Se você ainda está aqui, pause e examine seu coração, porque essa última mentira é a mais perigosa de todas, culminando em independência falsa. O diabo te elogia. Você ora todo dia, mas é maduro o suficiente para resolver problemas sem tanto clamor. Confie em si mesmo. E você começa a depender de forças próprias, orando menos em crises. Mas Provérbios 3:5-6 adverte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Por quê? Porque autoconfiança é o caminho para a queda. Considere Pedro. Em Mateus 26:33, ele jurou lealdade sem oração profunda e negou Jesus 3 vezes. Foi a ilusão de força própria. No seu mundo, isso acontece quando enfrenta a tentação e pensa: eu controlo isso sem precisar orar mais. Ou em decisões grandes, como carreira, e o diabo diz: você sabe o que faz. Pico de engano. Amigo, pergunto com urgência: tem se apoiado mais em si do que em oração ultimamente, achando que é força espiritual? Isso é o clímax da armadilha. Independência leva ao colapso. Se crer, vai cair em armadilhas, distante de Deus. Mas se rejeitar, vai depender dele totalmente, vendo vitórias impossíveis. Declare alto: Senhor, eu rejeito essa mentira. Sem ti, nada posso fazer, porque dependência em oração é a verdadeira força. Agora, que isso não seja só mais um vídeo que você assistiu. Juntos desmascaramos as 6 mentiras que o diabo conta para crentes que oram todo dia. 1. Suas orações não são boas o suficiente. 2. Você não ora do jeito certo. 3. Deus não se importa. 4. Não precisa orar tanto. 5. Orações não mudam nada. 6. Você é forte sozinho. Essas não são bobagens leves. Elas roubam sua vitória espiritual e bloqueiam o fluir de Deus. Mas eis a boa notícia: o inimigo é mentiroso desde o princípio, como João 8,44 diz. E a verdade de Deus liberta. Sua misericórdia sempre vence o engano. Salmo 103:8 nos lembra: o Senhor é compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Ouviu? Uma vida de liberdade espera do outro lado da rejeição dessas mentiras. Então falo direto ao seu coração. Se reconhece alguma delas na sua vida, não ignore, não adie. Corra para Deus, confesse, rejeite e troque pela verdade. Ele não te afasta, ele te abraça, como o pai ao filho pródigo. E se essa mensagem te tocou, tome um passo ousado. Vá aos comentários e digite: Senhor, eu rejeito as mentiras do inimigo. Não role para baixo sem fazer. Essa comunidade vai orar com você, apoiar você, crer junto.
Agora, antes de ir, um comando. Não guarde isso para si. Alguém que você conhece precisa dessa verdade. Um familiar lutando com dúvida, um amigo que ora, mas desanima. Compartilhe este vídeo agora. Deixe Deus te usar como instrumento para libertar outros. E se este canal está te abençoando, junte-se a essa jornada de fé. Dê like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode revolucionar sua caminhada com Deus. Cada like, share e inscrição espalha a palavra para mais almas ao redor do mundo. Amado, Deus te chama para mais alto, para a oração pura, para a fé inabalável, para a dependência total. A pergunta é: você vai responder? Tome este momento a sério. Não só assista, responda. Rejeite as mentiras, abrace a verdade e veja Deus derramar sua glória sobre você. Porque sim, o diabo mente, mas a verdade de Deus vence sempre, e sua vitória é maior que qualquer engano. Até a próxima. Fique enraizado na palavra, vigilante em oração e caminhando com Jesus.